No vídeo anterior eu expliquei como funciona o ADSR e o LFO, que são conceitos básicos para a gente poder trabalhar com qualquer sintetizador. Agora eu vou explicar para vocês como utilizar o MiniSynth, que é o sintetizador do FL Studio, básico e simples, e como a gente pode aplicar o que aprendeu no vídeo anterior agora neste sintetizador. No próximo vídeo eu explico como criar sons com o MiniSynth. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá. Esse daqui é o MiniSynth, tá? Ele é um sintetizador de onda subtrativa. E o que isso quer dizer? Que ele é um método de criação que molda timbres, tá? Complexos, acrescentando ou removendo harmônico dentro da onda que a gente seleciona, tá? Então nós temos diversas opções aqui de desenhos de onda que a gente pode trabalhar em um único oscilador que tem esse plugin, tá? Esse sintetizador, na verdade, ele nasce para o FL Studio Mobile, portanto ele é muito simples, pequeno e fácil de trabalhar. Mas ele foi também aqui colocado dentro do FL Studio para ser usado aqui na DAW no seu computador, tá? Então, olhando aqui no aspecto inicial dele, nós temos 6 abas, que aqui a gente pode configurar o seu sintetizador, tá? E eu vou passar por cada uma delas que tem aqui, tá? Aqui na parte de baixo nós temos os presets, já algo pronto caso vocês queiram utilizar, tá? Então aqui eu posso selecionar esse daqui, por exemplo. Ou aqui, ou o que vocês quiserem. Diversas opções aqui a gente tem aqui de preset já no seu MiniSynth para poder trabalhar. Tá? Aqui eu vou colocar no default para que eu possa configurar com vocês, fuçar e a gente poder manipular aqui essa ferramenta. Tá? Bom, vamos começar aqui. Aqui logo no Waveform, aqui partindo do oscilador, nós temos aqui primeiro qual onda que a gente quer trabalhar, tá? Eu vou trazer aqui o Wave Candy para a gente poder ver. Então aqui basicamente a gente está trabalhando com a onda dente de serra, tá? Se eu descer aqui, nós podemos aumentar no Transpose qual é o tom que a gente vai querer trabalhar dentro dessa onda, tá? Aqui eu tenho outras opções, que é o dente de serra, mais dente de serra também. São duas aqui que elas devem estar um pouquinho defasadas aqui na sua frequência, né? Pulso. É só um clique que tem. Temos outras também aqui, Super Sol, Bell. Bom, o importante aqui é vocês saberem que tem diversas ondas aqui que vocês podem poder trabalhar, tá? Aqui, como eu falei, já é o transpose, que a gente pode aumentar ou diminuir o tom, tá? Da onda que a gente está trabalhando. Depois a gente vai ter aqui também o noise. O noise ele é um ruído branco, tá? Que a gente pode acrescentar dentro da onda que a gente está trabalhando. Então aqui, ó. Basicamente é isso, tá? A gente vai perceber mais o ruído branco se eu colocar no pulse. Como eu falei que o pulse é só isso daqui, ó, um pulso, nada além disso. Se eu colocar aqui o ruído branco, aí vocês escutam melhor aqui o ruído branco que tem na onda, tá? Eu vou abrir aqui também o outro Wave Candy para poder mostrar para vocês mudanças de harmônicos que tem na onda, tá? Então eu vou pegar aqui de novo aqui o Sal, o básico a gente está trabalhando dentro de serra, né? E aqui se eu modifico, basicamente eu estou acrescentando, eu estou fazendo modificações direto no comportamento da onda, tá? Então eu posso acrescentar ou posso diminuir essa alteração aqui que eu faço, tá? Algumas ondas aqui a gente consegue sentir as alterações aqui que estão sendo feitas, tá? Legal. O que é aqui o Voice Mode? O Voice Mode, o Poly, é para eu poder trabalhar, por exemplo, com acordes, tá? Então aqui se eu fazer um acorde, eu vou ter um acorde, tá? A partir do momento que eu coloco um mono, eu não tenho mais acorde. Eu posso pressionar aqui, ó. Ele vai sempre selecionar a primeira nota que eu estou aqui pressionando esse meu acorde, tá? No caso aqui, é uma nota só que eu vou trabalhar. O lead, ele é muito parecido com o mono. Eu vou tentar mostrar uma diferença aqui, mais ou menos como é que a gente pode trabalhar, tá? Antes disso, deixa eu mostrar aqui esse slide time. Então eu tenho um mono aqui, simplesmente eu posso colocar slides nas notas, né? Então, por exemplo, então aqui eu estou fazendo um slide com ela, tá? Aqui eu estou praticamente indo de Dó para Sol. Quando eu uso o mono, se eu tenho aqui, deixar bem exagerado o slide, o que aconteceu aqui? Eu pressionei o Dó, fui para o Sol e soltei o Sol. O que aconteceu? Desligou. Simplesmente não tocou mais. Então, ó, mantenho pressionado o Dó, vou para Sol,
solto o sol, mas mantém o Do pressionado, a onda, o som ele foi desligado. No lead não, ele continua funcionando. Então se eu seleciono o lead, eu pressiono o Do, vou pro sol, solto o sol e o Do continua trabalhando, tá? Essa é uma diferença que tem aqui. São muito parecidos, tá? Na forma de poder trabalhar nessas opções aqui, depende de como você vai poder controlar e como você quer controlar o seu som, tá? Esse Mod Wheel ele só funciona para o FL Studio Mobile, então eu não vou passar por ele, tá? Só no FL Studio Mobile. Aqui ele não funciona nesse sintetizador, tá? Usando aqui na DAW, que é no caso o que eu estou demonstrando aqui para vocês, tá? Agora aqui no envelope do meu oscilador, para quem viu o vídeo anterior, eu explico o que é exatamente isso daqui, o ADSR, Attack, Decay, Sustain e Release. Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja para você ter uma ideia da parte conceitual de como funciona isso daqui, tá? Mas vamos ver aqui num exemplo aqui. Se eu aumentar, lembra do que eu expliquei? Olha, o ataque é o que define a hora, quando eu seleciono a minha nota, quando que ela vai entrar em ação, né? Então aqui, meu ataque está em 0, então cliquei na nota, ela automaticamente começa. Mas se eu deixo o ataque mais lento, olha o que acontece. Ela demora para poder subir, né? A mesma coisa aqui, se eu aumento o release, quando eu solto a nota, ela vai continuar suando por um tempo. Soltei, ela teve ali um tempo que continuou suando, né? A mesma coisa aqui, eu vou ter o decay aqui, o sustain para poder trabalhar. Então aqui o decay, se eu aumento ele, reduzo ele, na verdade é o ponto máximo, né? Que vai subir aquela minha nota e depois ela vai encerrar e vai se manter no sustain. Pode ver aqui pelo Wave Candy como ela vai subindo aos poucos, o desenho dela, ó. Ela começa bem fraquinho e depois ela vai ganhando corpo no desenho dela, tá? Então aqui é o ADSR e é aqui que eu vou configurar como eu quero que minha onda se comporte, tá bom? O filtro. Aqui no filtro a gente tem dois tipos de filtro que é muito comum em sintetizador, que é o cutoff e que é a ressonância, tá? Então, o que isso eu demonstrar para vocês é o seguinte. Aqui ele está basicamente... Eu vou trabalhar desenhando aqui nesse espectroscópio aqui, não sei como é que fala aqui. Parece um radar aqui esse desenho, né? Então aqui, ó, aqui está escrito cutoff e aqui está escrito ressonância. Então aqui eu tenho a minha onda. Se eu coloco para o lado esquerdo, o que está acontecendo? Eu estou cortando frequências altas, tá? Então, se eu for explicar basicamente aqui numa explicação simples aqui para vocês, o que eu estou fazendo, que isso aqui numa outra aula eu explico, mas existe esse tipo de filtro aqui na mixagem, que é esse daqui, ó, que é o filtro, o low pass. Então aqui, ó, como aqui são eu vou deixar aqui desligado para mostrar para vocês. Então aqui está passando o som. O que ele está fazendo é isso. Ele está cortando as ondas altas e está deixando passar somente as ondas graves, tá? É isso que o cutoff faz. Muito sintetizador tem isso. Isso é algo comum em sintetizador. Então aqui eu venho para cá, eu corto essa onda e eu defino quanto que eu quero que esse meu filtro ele vai atuar nesse cutoff, deixando ele mais grave, né? Cortando essas ondas altas, tá? A ressonância, ele é eu vou trabalhar em certa frequência que vai dar um pico de ressonância dentro do meu som, tá? Repara aqui que deu como se fosse um sonzinho diferente, mais agudo nele. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu vou pegar aqui um poly. Então aqui eu vou fazer o seguinte aqui. Opa, vamos ver aqui onde ele for. Tá vendo como o desenho do meu som mudou aqui, ó? Olha no Wave Candy aqui. Eu tenho um certo desenho. Quando eu subo, eu subo aqui um outro tipo de desenho, como se eu estou dando mais... eu estou pegando ondas mais agudas e demonstrando mais, tá? E aqui é como se... E aqui, se eu jogar para cá, eu vou trabalhar ressonância e o cutoff junto. Então aqui está limpo, eu acrescento ressonância e aqui... Aliás, aqui eu acrescento mais ressonância ainda, né? Eu subo aqui, tem ressonância, aqui eu acrescento mais ainda com um cutoff... Pode reparar que aqui, ó, eu tirei as minhas frequências altas. Então aqui eu tenho frequências altas, normal, coloquei um pouco de ressonância, acrescentei o cutoff aqui, e aqui só cutoff sem ressonância. Aqui tem um pouco de ressonância, tá? O que é esses dois botões aqui de filtro? Eles vão influenciar direto no meu botão no meu filtro de cutoff e de ressonância. Então quando eu estou aqui normal e eu coloco a ressonância, aqui ele vai atuar um pouquinho. De certa forma, aqui esse keyboard, ele está aumentando, ele está
aumentando um pouco, deixando algumas ondas mais agudas passarem. Quando eu coloco aqui. Ó, repara que o azulzinho subiu um pouco aqui no meu keyboard, ó. Se eu reduzo, some, ó. Eu acabo tendo muito mais ondas graves do que ondas agudas nesse sintetizador, tá? E o Velocity ele vai influenciar direto na minha ressonância. Então aqui eu tenho a ressonância. E aqui eu mexo nela um pouco no filtro dela, tá? Eu vou alterando como essa minha ressonância ela vai trabalhar. Eu estou abrindo um pouco mais de agudo aqui nela. Onde essa ressonância ela vai atuar dentro do meu espectro de frequência, na parte mais grave ou na parte mais aguda. E aqui eu faço essa movimentação, tá? Como vocês podem ver aqui pelo Weekend, aqui está na parte mais grave. Conforme eu vou abrindo aqui, ele vai subindo e a ressonância vai atuando em locais mais agudos, tá bom? Bom, beleza. Aí nós temos aqui o ADSR, que eu vou atuar no meu filtro, como ele vai funcionar, tá? Aqui, o conceito da DSR é o mesmo, mas quanto tempo eu quero que o meu filtro comece, como que ele vai atuar. Mas o que eu acho que vocês vão entender um pouco melhor aqui é o seguinte. Aqui eu apliquei o meu cutoff no meu som, então ele está grave. Quando eu venho aqui para o filtro do envelope, eu posso aumentar e diminuir esse filtro. Então aqui basicamente ele nem funciona. Vou colocar um ataque. Coloquei um ataque um pouco mais lento. Então, o que eu estou configurando aqui? Como eu quero que este filtro que eu selecionei, que no caso é o cutoff, lembrando que eu tirei ondas agudas e só deixei ondas graves, como eu quero que ele comece? Aqui ele começa mais lento, até ele entrar em ação. Então, ó, repara que ele começa bem no grave e aí ele vai saindo aos poucos. O que vai acontecendo? Ele vai abrindo esse filtro. Se eu desligar aqui, se eu deixar isso aqui no padrão, no default, simplesmente aqui, ó, se eu colocar o filtro, ele atua na hora. Então ele já está dizendo, ó, já estou começando, já estou funcionando aqui, já direto automático, estou cortando frequências agudas e estou trabalhando somente nas frequências graves. Quando eu aumento isso, eu quero que trabalhar mais, eu quero que isso ele tenha uma quantidade maior que esse meu filtro trabalhe. E eu deixo o ataque mais lento, quer dizer, vai demorar um pouquinho para esse filtro atuar. Então ele começa funcionando e ele vai abrindo. E aí ele volta ao estágio como se não tivesse um filtro. A mesma coisa eu posso trabalhar aqui na ressonância. Mas aqui eu estou fazendo sentido negativo. Então como vai funcionar? Ele vai estar aberto e vai fechar. Então eu vou ter um pouco mais de ressonância. E aqui ele vai fechando até desligar. Tá? Basicamente é como eu quero que comporte usando a DSR o meu filtro em cima do meu LFO, tá? Do meu filtro, tá? Que é isso que eu expliquei aqui para vocês no vídeo anterior, tá? Quando eu venho aqui no LFO, o LFO aqui eu vou poder controlar, tá? Como eu quero que algumas opções do meu sintetizador funcionem. No vídeo anterior eu falei sobre o LFO, então aqui é o seguinte, vamos supor que eu quero alterar a frequência. Lembrando que conforme eu mudo a frequência, a minha nota ela pode ir para o mais agudo ou para o mais grave. Tá? A frequência ela determina se a nota ela é grave ou aguda. Então aqui eu estou numa nota aqui, tá? Ou seja, eu estou num Dó. Tá? E aqui eu quero qual que é o formato que o meu LFO ele vai trabalhar. Lembra quando eu mostrei no vídeo anterior no Vital? No Vital a gente pode desenhar como que é o LFO. Se eu quero no formato triângulo, ele tem ali infinitas possibilidades, a gente pode desenhar do zero. Aqui ele tem somente 3 opções, tá? Eu tenho no formato Sine, no Sol e no Square. Quer dizer, o meu LFO ele tem comportamento padrão como ele vai trabalhar. Então aqui eu vou deixar nesse formato menos Sine. E eu quero aqui na parte de frequência. Então ele vai ficar de grave, ele vai indo para o agudo. Então, o que eu vou fazer? Então aqui eu aumentei o quanto que eu quero que esse LFO trabalhe e ele está subindo e descendo a frequência dele. Indo para um agudo, grave, agudo, grave. Eu posso aumentar mais. Mais agressivo. E aqui eu defino a velocidade no rate. Mais lento, bem lento ou bem rápido. O meu LFO eu também posso trabalhar no filtro, tá? Que também é muito comum isso em sintetizadores. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui e eu vou voltar aqui no default para fazer do zero para vocês. Eu vou deixar aqui o cutoff
no agudo, perdão, no grave. Estou cortando frequências agudas. Eu vou vir aqui no LFO, eu vou selecionar que eu quero que ele trabalhe no meu filtro, que é o que eu fiz aqui na aba filtro, tá? E eu vou deixar aqui o Sine mesmo shape e eu vou aumentar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou controlando o meu botão de cutoff, né, que corta as frequências. Eu estou abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Novamente, que se eu for mostrar para vocês, basicamente o que o LFO está fazendo, ele está fazendo esse movimento aqui automático. Ele está abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando a minha frequência. Eu faço isso de maneira automatizada. É isso que ele funciona. E aqui também eu posso aplicar ele no meu oscilador, tá? Mudar o meu oscilador. A parte de efeitos aqui, são 4 opções de efeito que eu tenho: delay, chorus, phaser e distortion, que eu posso aplicar na minha onda ou no som aqui que eu criei, tá? Então, por exemplo, um delay, eu ligo aqui o delay, eu vou colocar um feedback maior aqui, e aqui eu tenho o delay na minha onda. Eu posso também colocar um chorus aqui, vou ligar aqui o chorus. Legal. Eu tenho um phaser também. Deixa eu ver se eu desliguei o chorus aqui. Desliguei. O efeito de chorus. E aqui eu vou ter o efeito de distorção, tá? Então aqui eu vou ligar a distorção. Tem o overdrive. E eu tenho também aqui... Deixa eu fazer aqui bem fraquinho. Parece que ele aumenta o volume, mas ele não aumenta volume, tá? Atenção aqui no Wave Candy, ó. Repara como tem aqui um vermelhinho e o azul. Conforme eu vou aumentando o overdrive, vou diminuindo. Olha como o vermelhinho ali aumenta, o rosinha. Eu não estou aumentando o volume. A sensação é de que o volume aumenta, mas na verdade eu estou acrescentando harmônicos. É claro que provavelmente se a gente colocar um medidor de dB, deve crescer dB, porque distorção geralmente altera o dB da música na saída. Como entra, ele deve sair mais forte, tá? E aqui eu tenho também um outro tipo de distorção, que é o decimator. Tá? Se eu fosse dizer aqui mais ou menos como é que ele funciona, o overdrive ele estaria mais próximo do squeeze, que é um plugin que tem no FL Studio, e o overdrive seria o wave shaper, tá? E aqui tem até as válvulas aqui simulando como se fosse um amplificador, uma distorção que eu estou colocando aqui, tá? Bom, basicamente é dessa forma que funciona o oscilador, ele é bem simples. Se você quer mexer com ele, eu recomendo vocês fuçarem ele, tá? Ficar criando aqui ondas, ver como é que funciona, ficar brincando com ele aqui. E tem até acho que um daqui bem legal aqui, para vocês terem uma ideia. É que isso dá para ser criado em... Como você... Cara, qual que era? Alguns sons aqui. Alguns sons vão lembrar bastante videogame aqui, principalmente videogame de 8 bits, tá bom? Mas basicamente é isso. Recomendo vocês fuçarem para vocês poderem ter uma ideia de como é que trabalha aqui esse oscilador. E no próximo vídeo eu vou aplicar, criando alguns efeitos para mostrar como é que a gente pode usar principalmente o ADSR para poder criar novos sons, tá? É isso aí, valeu e até a próxima.